Irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar agora a nossa Escola Bíblica Dominical e hoje trabalharemos uma única pergunta. Uma pergunta que aparentemente ela é bem simples e a resposta pode ser até aparentemente muito óbvia para muitos, mas é bom entendermos ela de forma completa, de forma correta e buscarmos as referências bíblicas que respondem de forma adequada a essa pergunta. Então, eu vou iniciar com uma oração e, em seguida, nós iniciamos a nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. Vamos lá, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, nos conduz na Tua palavra e que Teu Espírito Santo possa nos guiar, nos revelar, Pai, aquilo que é importante, que devemos aprender acerca das Escrituras Sagradas, Pai. Tem misericórdia e que possamos viver, Pai, o que vamos estudar, aplicar em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus que nós te oramos, Pai Santo. Amém. Amém, irmãos. Meus irmãos, a pergunta, ela é muito simples, né? Eu vou colocar aqui numa lousa, para os irmãos entenderem melhor. Deixa eu só colocar aqui na lousa. E aí vai ficar mais fácil para que a gente possa... Só um minutinho aqui, que eu vou colocar no modo de apresentação e vai ficar melhor. Ok. Então, vamos para a nossa lousa. A pergunta, ela é essa aqui. Quem são feitos participantes? Quem são feitos participantes da redenção mediante Cristo? A gente olha essa pergunta aqui e preste bem atenção. Quem são feitos participantes? Então, vamos entender aqui de forma bem simples, né? Eu vou pensar aqui, eu conversei com algumas pessoas que estão no nosso meio, não necessariamente da nossa igreja, pessoas de fora que professam Cristo como Salvador. E eu fiz mais ou menos essa pergunta aí. A resposta foi mais ou menos o seguinte, então vejam só, foi a resposta que uma pessoa me deu. Eu tomo uma decisão, no caso, quem vai tomar a decisão sou eu, então eu vou colocar aqui, eu tomo uma decisão de reconhecer, vou colocar aqui, de reconhecer, ok? Reconhecer a Cristo, né, como meu Senhor e Salvador. Então eu vou colocar aqui, Senhor e Salvador. Preste bem atenção, eu não estou, por enquanto, me preocupando com essa questão da palavra redenção, mas eu estou colocando a expressão de modo bem geral. A resposta dessa pessoa, com quem eu conversei, por exemplo, ela coloca tudo no eu. A decisão é minha. Eu tomo a decisão e essa minha decisão me faz reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Então, nesse caso, quem é que é feito participante desta redenção? Todos aqueles que, por sua própria decisão, reconhecem Cristo como Senhor e Salvador. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão da eleição, mas da situação da pessoa em si. Ainda que isso possa parecer razoável, vamos tentar entender de outra forma como é que isso acontece. Então, vamos aqui, eu vou colocar aqui uma apresentação para os irmãos e vai ficar um pouquinho melhor, para a gente tentar entender isso aí. Então, vamos lá. Quem são feitos participantes da redenção mediante Cristo? Aí tem uma expressão que aparece, a expressão redenção, que já foi, inclusive, trabalhada salvo engano, foi o Alan que trabalhou bem essa palavra redenção, explicando o que significa. A redenção é aplicada e eficazmente comunicada a todos aqueles para quem Cristo a adquiriu. Olha só a expressão adquirir, a ideia de mais ou menos de comprar, de pagar um preço, os quais são nesta vida habilitados pelo Espírito Santo a crer em Cristo conforme o Evangelho. Então a gente tem aqui uma ideia de Cristo comprando alguma coisa, pagando um preço, e esses que são comprados por Cristo são habilitados, eles são, vamos dizer, instruídos. Eu vou usar uma expressão bem técnica que muitos usam, mas para os irmãos entenderem, não é bem essa expressão, mas entendo assim, a questão de estarem preparados. Eu ouvi alguém dizer treinados, mas a palavra é pequena para isso, pelo Espírito Santo, mas a ideia é conduzidos, habilitados a crer em Cristo conforme o Evangelho.
Eu peguei 3 textos aqui, só para a gente relembrar um pouquinho o que o Alan falou. Então vamos ver aqui, Lucas 1,68. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Então aqui, Lucas 1,68, há uma expressão de regozijo, uma expressão de bendizer o nome do Senhor Deus, porque ele visitou e redimiu o seu povo. Ou seja, em Cristo ele veio ao mundo e ele pagou um preço pelo seu povo. Aqui, acerca de Cristo, em Tito 2,14, que ele diz aqui que a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha só, ele fala remir de toda iniquidade. A ideia aqui de coisas ruins, de pecado, de coisas horrorosas. E, ao mesmo tempo, ele vai nos remir desse pecado e vai nos purificar. Esses pecados vão ser, de alguma forma, expurgados. E ele vai, por conta disso, esses a quem ocorre a remissão dessa iniquidade, é considerado um povo exclusivamente de Cristo, e é um povo zeloso e que busca realizar boas obras. Salmo 34, 22, nos diz que o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Efésios 1,7, combinado com Colossenses 1,14, nos diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A ideia, portanto, de redenção é a ideia de um pagamento, alguma coisa, e o pagamento foi o sangue derramado na cruz. Esse pagamento, como se eu estivesse resgatando um escravo e tomando para mim, no caso, Cristo tomando para si o escravo, ele, ao mesmo tempo que ele compra com seu sangue, ele vai remir, ele vai purificar dos seus pecados, isso de uma forma bondosa, segundo a sua graça, sem, portanto, nenhum mérito daqueles que recebem isso. Novamente a pergunta, e aqui eu coloquei um grifo em vermelho, esse grifo é meu, tá? Vamos entender aqui. Quem são feitos participantes da redenção mediante Cristo? A redenção é aplicada e eficazmente comunicada a todos aqueles para quem Cristo a adquiriu. Ele pagou um preço, os quais são nesta vida habilitados, eles são preparados, eles são instruídos, eles são conduzidos, dirigidos pelo Espírito Santo, a crer em Cristo conforme as boas novas do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, basicamente é isso aí. Então, preste bem atenção que essa comunicação, ela não é uma decisão do homem, mas é uma decisão de Deus. Cristo que adquiriu, e não que alguém tomou a decisão de ir a Cristo. Não é bem isso. E por aqueles a quem Cristo adquiriu, eles são habilitados pelo Espírito a crer no próprio Cristo. Então, é uma decisão do próprio Deus, e não aquele gráficozinho que eu coloquei no início da aula aqui. Pois bem, a redenção é eficazmente comunicada a todos aqueles para quem Cristo adquiriu. Então, vamos ver aqui alguns versículos aqui. Efésios 1, 13 e 14. O que nos diz? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, aqui a ideia, novamente, de escravo. O resgate da sua propriedade. O penhor, a garantia de que estes homens, eles pertencem a Cristo, essa garantia, esse penhor, é o selo do Espírito Santo, que os conduz, que os faz crerem na palavra, no evangelho da salvação. E isso, esse penhor, ele é garantido até o momento oportuno em que vai haver o resgate daquilo que é propriedade do Senhor, porque ele adquiriu com sangue. Isso para o louvor da sua glória. João 6,37, olha o que o Senhor diz lá, o nosso Senhor Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, aquele que o Pai dá para Cristo, aquele a quem o Pai entrega a Cristo, esse ele vai até Cristo. E esses que vão, o nosso Senhor de modo nenhum o lançará fora. João 6,39. E a vontade de quem me enviou, no caso é o Pai, é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Aqui, inclusive, uma promessa àqueles que pertencem a Cristo. E esse pertencimento, ele é dado pelo Pai.
e Cristo se apropria deles, porque o preço que ele vai pagar, aqui João ainda não havia ocorrido a crucificação, um preço altíssimo, e a vontade do Pai é que nenhum se perca, porque o próprio Pai que entregou eles a Cristo. Então, Cristo é aquele que recebe do Pai. João 10, 15 e 16. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E aqui, irmãos, é o preço que foi pago. O preço foi a vida, a morte do Senhor na cruz. Então, esse preço foi o preço necessário para a aquisição desses homens. Eles foram adquiridos por Cristo, paga um preço por eles. E esse preço foi a vida do nosso Senhor. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. No sentido de que ele fala que num outro lugar, num outro tempo, num outro momento, ainda tem outras ovelhas. E ele vai conduzir essas ovelhas. Essas ovelhas ouvirão a voz de Cristo, e vão entender que Cristo é o seu pastor. Então aqui, ele recebe do Pai, e ele se apropria delas, e ele paga um preço por elas, e o preço é a sua própria vida. Aqueles para os quais Cristo obteve a redenção são capacitados no tempo apropriado a crerem nele segundo o Evangelho. Então vejam só, aqueles para os quais Cristo obteve a redenção, ou seja, somente esses, e não são todos, eles são capacitados no momento, no tempo de Deus, a crerem segundo o Evangelho. Então aqui temos dois textos que deixam isso bem claro, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, é Deus que ele vai até os homens, é Deus que presenteia aqueles que lhe pertencem. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Então esses dois textos deixam claro que é uma ação do próprio Deus. A participação humana é nenhuma, não há nada. É o próprio Deus agindo sobre os homens. Cristo ora em favor daqueles para quem ele adquiriu a redenção. Eu vou novamente repetir a expressão redenção, que é o pagamento de um resgate, pagando o preço de um escravo, preço esse, a própria vida do nosso Senhor Jesus. E Cristo ora em favor desses para quem ele pagou o preço. E aqui eu tenho João 17:9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, fica bem claro aqui, irmãos, que não são todos os homens, não são todas as pessoas, não é o mundo inteiro, no sentido de todos os que habitam no mundo em todos os tempos, não, mas por aqueles que foram dados a Cristo pelo Pai, porque pertencem ao Pai, pertencem a Cristo, e é por eles que Cristo roga, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, aqueles que foram dados a Cristo pelo próprio Pai. Aqueles para os quais Cristo adquiriu a redenção são acrescentados à igreja no devido tempo. Então aqui eles passam a viver em comunhão, eles passam a andar com os outros que também são irmãos em Cristo. Atos 2:47 nos diz aqui, é bem interessante esse texto. Vou pegar só a parte final, o versículo 47, que deixa bem claro. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Uma ação, portanto, do próprio Deus vivo. Enquanto isso, enquanto eles contavam com a simpatia do povo, enquanto eles louvavam a Deus, o Senhor acrescentava, no momento dele, aqueles que iam sendo salvos dos seus próprios pecados, porque os pecados dos homens é que fazem separação entre eles e Deus. Para que alguém seja convertido pelo Evangelho, se faz necessário que o seu coração seja, entre aspas, aberto, ele fique livre, ele seja franqueado para que o Senhor possa, de uma certa forma, penetrar nesse coração duro, desse coração empedernido, desse coração esquisito, mas ele é aberto para o Senhor entrar.
Então, para que alguém seja convertido pelas boas novas em Cristo, é absolutamente necessário que o Senhor penetre ali. Quando eu falo coração, eu falo o centro da vontade humana, para que o Senhor possa se revelar a esse. Atos 16, 14, vejam só. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Essa mulher estava escutando os discípulos, ela estava ouvindo a palavra de Deus. Essa mulher dessa cidade, essa mulher chamada Lídia. E olha só, o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor lhe abriu o coração. Ela não abriu o coração para o Senhor, mas o Senhor que abriu o coração dela, para que ela pudesse atender às coisas que Paulo dizia, para que ela pudesse compreender, como se fosse tirado dos seus olhos uma venda, e ela pudesse enxergar, perceber as coisas. Quem abriu o coração de Lídia foi o Senhor, e de forma alguma, Lídia abriu o seu coração de maneira espontânea para o Senhor, uma decisão da Lídia, de forma alguma isso aconteceu, mas o próprio Senhor abriu o coração da Lídia para que ela pudesse entender, para que ela pudesse compreender o Evangelho. Deus sabe, com exatidão, quem são os seus eleitos. E aqui, irmãos, eu uso a expressão eleitos porque no sentido de que é uma ação de Deus, então são aqueles escolhidos por Deus. Por isso eu uso essa expressão aqui. Deus sabe com exatidão quem são os seus eleitos, aqueles para quem adquiriu a redenção. Um preço foi pago, a vida de Cristo, que espontaneamente entregou para que ele pudesse ter acesso àqueles a quem o Pai lhe deu. Deus sabe com exatidão quem são os seus eleitos, aqueles para quem adquiriu a redenção, aos quais, no tempo apropriado, ser-lhe-ás devidamente aplicada a redenção, ou seja, a remissão dos pecados, ou seja, a restauração, a reconciliação com Deus vivos, o pagamento de um resgate, e agora eles são propriedade do Deus vivo, em Cristo Jesus. Então, aqui em Atos 18, 9 a 11, fica bem claro o que nós falamos aqui nessa expressão. Vejam só, teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. Veja só, por quê? Pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Esse povo que Deus tinha naquela cidade, eles precisavam ouvir o Evangelho, porque o próprio Senhor Deus, da mesma forma que fez com Lídia, e abriu o coração deles, para que eles pudessem compreender, na condução do Espírito Santo, pudessem compreender o Evangelho, compreender a graça de Deus, e pudessem ali ser objetos da redenção em Cristo Jesus. E para que isso acontecesse, Paulo tinha que ali ficar. A ação é de Deus, mas Paulo tinha que falar o Evangelho. E para aqueles que pertencem a Deus, eles iriam, na condução do Espírito, quando Deus abre os seus corações, eles iriam compreender a verdade de Deus em Cristo Jesus no Evangelho, e eles seriam, portanto, objetos da redenção do Deus vivo em Cristo. Irmãos, basicamente, essa pergunta, por isso que eu disse que ela é bastante óbvia, mas eu vou colocar algumas perguntas que, eventualmente, alguém poderia fazer acerca desse assunto. Então, aqui no um livro que nós usamos, aqui tem algumas perguntas que poderiam ser feitas, e eu vou fazer aqui e a gente vai comentar um pouquinho. Por exemplo, para quem Cristo adquiriu a redenção? Para quem? Para um grupo de pessoas. Ou seja, essa redenção não foi para todos os homens. Essa redenção não foi para o mundo todo, em todos os tempos, de forma alguma. Foi para um grupo de pessoas. E a Bíblia denomina esse grupo de seu povo, suas ovelhas, sua igreja, seu corpo, os eleitos. Uma outra expressão que também aparece na Bíblia, aos que de antemão conheceu. Então, é para esses que Cristo adquiriu a redenção. Segunda pergunta, quantos são incluídos no grupo daqueles para quem se adquiriu a redenção? Qual é a quantidade? Qual é o número? É possível termos um número? Em Apocalipse 7, 79, nos diz aqui, uma multidão.
a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas. E eu acrescento, não está nas Escrituras, mas de todos os tempos. De todos os tempos. A Escritura, por exemplo, nos ensina, portanto, que há um número definido de pessoas, mas é um número muito grande. Mas não é toda a raça humana. Não são todos os homens, mas uma parte dos homens. Segundo, que uma multidão, e é muito grande, que excede a nossa capacidade de contar, mas é um número limitado. Por fim, um número desconhecido para nós, como homens, mas um número que Deus sabe qual é esse número, porque ele determinou isso antes da criação do mundo. Uma outra pergunta que pode ser feita é: Cristo não adquiriu redenção para todo mundo? Inclusive, eu já respondi isso aqui, mas é uma ideia que é muito comum hoje, mas ela é contrária às Escrituras e é rejeitada pela nossa confissão de fé de Westminster e também pelos catecismos. A Bíblia ensina que Cristo adquiriu a redenção para os seus, para as suas ovelhas, para o seu povo, e tem outras expressões também, somente para esses, e não para todo o mundo. Quarta pergunta: como podemos explicar os textos que dizem que Cristo morreu por todos? E aí, irmãos, quando a Bíblia usa essa expressão, ela não quer dizer toda a raça humana, mas a ideia são todos os crentes em Cristo, e a ideia também por todo tipo de pecador. Você pode ter pessoas das mais variadas nacionalidades, das mais variadas etnias e de todo o tempo que até o momento nós vivemos. Então a ideia não é o todo, mas de todo o mundo, de alguma etnia, de alguma nação, de alguma região. É essa a ideia. Então, não significa toda e cada uma pessoa no mundo. E é muito simples. Se vocês consultarem Lucas 2:1, Atos 19:27, Marcos 1:32, Atos 4:21, João 12:19, vai ficar bem claro que não é para todo mundo. Quinta pergunta: é certo afirmar que Deus dá a cada um uma chance para que se salve? É pegar ou largar? Eu acho que essa pergunta aqui, para todos nós sabemos responder de pronto. Não existe esse negócio de chance, essa ideia de chance na Bíblia. A redenção, ela é de Cristo. Ela é seguramente aplicada e eficazmente comunicada àqueles que pertencem a Ele, tão somente a eles. Sexta pergunta: como é que o Espírito Santo aplica a redenção de Cristo aos eleitos? Essa resposta é muito fácil. Nós já vimos aqui várias vezes. Ele aplica habilitando, preparando, instruindo nessa condução, capacitando para que eles possam compreender o Evangelho. Então, a própria ideia de compreender o Evangelho, a própria ideia de compreender a palavra de Deus, ela necessita da condução do Espírito Santo do nosso Deus. Senão, o homem não vai compreender. Eu vou parar por aqui. Essa pergunta, apesar de bem simples, né? Ela um ou outro pode entender de maneira errada, mas que os irmãos entendam que a redenção mediante em Cristo é para aqueles que Cristo efetivamente pagou o preço e recebeu do Pai e se apropriou daqueles que o Pai lhe deu. Então, até aqui, irmãos. Vamos orar e encerrar a nossa escola bíblica. Senhor Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Reconhecemos que somos pecadores e que sem a ação do Teu Espírito nós pereceríamos, Pai. Não conseguiríamos viver de forma minimamente íntegra nessa vida, Pai. Nos conduz nos Teus caminhos, Pai. Que a Tua lei possa ser a nossa referência de vida, Pai. E que a Tua bondade, a Tua graça possa encher as nossas vidas. Que possamos nos apropriar, Pai, dessa verdade tão profunda, tão consoladora, que é a que aprendemos hoje. Nós choramos, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que os irmãos tenham uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus. Amém.